que você vai ser quando você crescer? Oi, tudo bem? Eu tô aqui para falar hoje com vocês um pouquinho sobre o nosso tema, Platão e a ética, o cuidado de si e dos outros. Vocês têm um texto que eu encaminhei para vocês, vocês tiveram um tempinho bem bacana para realizar a leitura desse texto e é um textinho inicial para fazer uma espécie de revisão sobre Platão. Platão é um assunto que provavelmente vocês viram no primeiro ano, mas como às vezes a gente vê muita coisa e vocês acabam se esquecendo, eu achei interessante dar uma relembrada, dar uma revisadinha sobre Platão, para depois a gente discutir de forma mais específica sobre a noção de ética do Platão e desse conceito em ética que a gente gosta de trabalhar, que é o cuidado de si e o cuidado dos outros. Como que vai ser dividido esse estudo? Em duas partes, certo? A primeira parte, a revisãozinha no Platão, juntamente com o mito ou alegoria da caverna, certo? Que foi isso que vocês leram. Encaminhei também um vídeo bem simples que dá para compreender de uma forma assim bem ampla o mito da caverna do Platão, que é um dos textos mais clássicos do Platão. Um dos escritos mais populares do Platão é o da caverna. Então, né, essa primeira parte, das duas partes que eu vou dividir, a primeira. Então, repetindo, tenham aí, né, gente, o caderno, a caneta, para que vocês anotem, certo? Então, das duas partes que nós iremos trabalhar. A primeira parte, a revisão sobre Platão, né, que vai ser feita por meio da alegoria da caverna. E a segunda parte, que aí depois dessa aula de hoje eu vou encaminhar um texto para vocês em mais uma outra videoaula, que é a noção do cuidado de si e do cuidado do outro, ok? Então, o nosso estudo sobre ética em Platão vai se dar nessas duas partes. Beleza? Então, começando pela primeira parte, Platão e a alegoria da caverna. O texto que vocês receberam aí tá nesse livro aqui, ó, sobre Platão, certo? Esse livro aqui é um livro sobre história da filosofia e, né, a parte do Platão que vocês receberam é dessa referência aqui. Sobre o mito da caverna também tem um trechinho aqui e mais alguma coisinha que eu acrescentei das minhas leituras e também referências da internet. Beleza? Começando aqui então, né, o texto. Eu vou ler o mesmo texto exatamente que eu mandei para vocês, né? O que tá aqui, né? O início não, mas enfim, vamos lá. Antes de começarmos nosso estudo sobre a noção de ética em Platão, né, a partir do cuidado de si e dos outros, façamos uma breve revisão de quem foi esse filósofo e qual a sua importância para a história da filosofia. Certo? Platão tem aqui a data aproximada, né, 428 a 348 antes de Cristo. Nós estamos no período clássico da filosofia, né, na Grécia Antiga, certo? Foi o primeiro grande filósofo do primeiro clássico, do período clássico, desenvolvido em seus diálogos uma reflexão profunda sobre questões que se tornaram centrais para a tradição filosófica. Toda ela profundamente marcada pelo seu pensamento. Então, Platão, dentro da filosofia, é um dos mais importantes. Praticamente a base, praticamente não, ele é a base da filosofia. É o primeiro grande filósofo, né, que
deixou muita coisa escrita e que a partir dessas coisas que Platão deixou escrita, a filosofia vai se desenvolvendo. Lógico, temos grandes nomes antes de Platão. Sócrates, que é o mestre de Platão, personagem, né, da maioria dos diálogos, de todos os diálogos platônicos, diálogos no Platão, mas o Sócrates ele não deixa nada escrito, certo? O que sabemos da filosofia de Sócrates é sobretudo pelos escritos do próprio Platão. Então, dos grandes, os primeiros que deixou coisa escrita, nós temos o Platão, temos filósofos ainda pré-socráticos que o Platão vai ler e vai desenvolver o pensamento dele, também nomes fundamentais, certo? Como Parmênides, Heráclito, filósofos que Platão vai ler, que ele vai desenvolver também o pensamento dele a partir dessas leituras que ele faz, mas sobretudo é o Sócrates. Sócrates foi o grande mestre do Platão, certo? Aí em seguida temos o Aristóteles, que foi aluno, né, que foi discípulo do Platão, e fechamos aí então os 3 principais nomes da filosofia, né? Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles. Então eu só vou repetir o início do texto aqui, tá? Antes de começarmos nosso estudo sobre a noção de ética em Platão, a partir do cuidado de si e dos outros, façamos uma breve revisão de quem foi esse filósofo e qual a sua importância para a história da filosofia. Platão foi o primeiro grande filósofo do período clássico, desenvolvendo em seus diálogos uma reflexão profunda sobre questões que se tornaram centrais para a tradição filosófica, toda ela profundamente marcada pelo seu pensamento. Então é o que eu acabei de falar. Platão é uma das bases, por isso que toda a tradição filosófica ela é profundamente marcada pela filosofia de Platão. Porque depois do Platão, todos os filósofos que fizeram filosofia leram Platão, tomaram Platão como uma referência importante para se fazer filosofia. Por isso que se estuda Platão, né, até hoje, mais de 2000 anos, e é um nome importantíssimo dentro da filosofia. Um dos principais filósofos da história é o Platão, certo? Descendente da antiga aristocracia ateniense e discípulo de Sócrates, transformou seu mestre, que nada escreveu, em personagem central da maioria dos seus diálogos. Além do pensamento de Sócrates, Platão também foi fortemente marcado pela filosofia de Heráclito e de Parmênides, procurando conciliar a oposição entre ambos, mobilismo e monismo, bem como pelos pitagóricos, escola com a qual entrou em contato em sua primeira viagem a Sicília, logo após a morte de Sócrates. Platão escreveu ao todo mais de 30 diálogos considerados autênticos, dos quais os primeiros, chamados de diálogos socráticos, se encontram aparentemente bem próximos do pensamento de Sócrates. Então, né, para fechar e resumir o que vocês já leram dessa nossa primeira parte. Então aqui ele vai tomar como influência Sócrates, Parmênides, Heráclito, os pitagóricos, Platão. Ele vai fundar uma academia, que é a Academia de Platão, onde, por exemplo, o Aristóteles estuda na Academia do Platão. E a partir do pensamento desses grandes, nós temos o que a gente chama hoje de filosofia. Coisas bastante importantes. Acredito que vocês já tenham lido O Mito da Caverna. Provavelmente vocês já viram, já conhecem. Então, eu separei uma abordagem mais específica, principalmente sobre 2 pontos da alegoria da caverna. Ok? A alegoria da caverna, ela tá no livro 7 de uma obra de Platão, que é bastante conhecida, que é A República. A República
ela é um texto, ela é um escrito dividida em 10 livros. A gente pode dizer que, de modo geral, o tema central da República é a justiça. E, no decorrer de 10 livros, o Sócrates, né, ele está conversando, ele está, né, pelo meio do diálogo, o Platão, né, por meio, vai fazer esse intermédio do Sócrates com as pessoas. A discussão é como formar uma polis justa. E, no decorrer desses 10 livros, o Platão escreve como deveria funcionar uma cidade justa, uma cidade que a gente chama de uma cidade ideal. E aí ele coloca como deveria funcionar tudo. A administração da cidade, a parte política, como deveria ser a educação das pessoas e por aí vai. E justamente no livro 7 da República, Platão ele vai colocar a alegoria da caverna. Alguns estudiosos de filosofia falam que a alegoria da caverna ela descreve, por exemplo, toda a teoria do conhecimento de Platão, que a partir da leitura do mito da caverna ele está tomando como uma metáfora para explicar, para colocar tudo o que é filosofia para o Platão, certo? Então, a princípio, o texto da Alegoria da Caverna parece um texto bobinho e que você entende assim, muito rápido, mas você tem que tomar muito cuidado. Em filosofia, isso na vida. Cuidado. Às vezes, quando você acha que você entendeu alguma coisa, isso significa que você não entendeu nada. Cuidado. Quando uma coisa parece muito fácil em filosofia, é porque você está enganado. Não é tão fácil assim. Porque fazer filosofia não é uma coisa fácil, porque é sempre uma problematização das coisas. Então, quando Platão coloca a alegoria da caverna e escreve de um modo simplificado que você consegue compreender, assim, muito fácil, você tem que cuidar, você tem que lembrar que é um texto de um grande filósofo, certo? E você tem que tentar aproveitar ao máximo as coisas que estão escritas e começar a pensar, e a partir daí você vai refletindo, certo? Então, assim, o que nós já temos até aqui? Platão, filósofo do período clássico da filosofia, Grécia Antiga, mais de 2000 anos atrás, um dos principais nomes da filosofia. Quando você fala em filosofia, as primeiras coisas que vêm sobre filosofia é Sócrates, Platão, e Aristóteles também são grandes nomes da filosofia, são a base da filosofia, são a base do pensamento ocidental, ok? Então nós temos esse filósofo, Platão, e nós temos a alegoria da caverna, que está no livro 7 da República, que é um livro que o Platão faz, né, dividir em 10 livros, para descrever, fundamentar como deveria funcionar uma cidade justa. Uma cidade perfeita, certo? Aqui. No último parágrafo que vocês têm aí, que tem aí no texto de vocês, a Alegoria da Caverna é um dos textos mais conhecidos de Platão. É um simples modo que o filósofo encontrou para colocar sua teoria do conhecimento, o mundo das ideias, né, e o mundo sensível. O conhecimento verdadeiro das coisas só pode ser alcançado intelectualmente, jamais pelos sentidos e pela matéria, pois estes estragam, morrem, acabam. A base da verdade das coisas é ideal, intelectual, pois deve ser universal, imutável e eterna. Daí o filósofo elabora a base de seus conceitos estudados até a atualidade. Sem compreender essa base, não se pode compreender de maneira satisfatória outras noções do filósofo, como a ética, por exemplo. Ou seja, por que estou fazendo essa revisão? Porque se vocês não entendem esse básico da filosofia platônica, se você não entende o lance da teoria das ideias e do mundo sensível, você não vai entender a noção de ética de Platão. Se você não entende, por exemplo, o que é
conhecimento para Platão, que é fazer filosofia, você não vai entender nada do que ele disse. Então eu achei interessante fazer essa revisão e a escolha do mito da caverna, justamente por ser um texto bastante conhecido, um texto que provavelmente vocês já leram no primeiro ano, então vai ficar mais fácil para que vocês lembrem, certo? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre o mundo sensível e o mundo inteligível, que é uma das teorias do Platão. E a gente precisa compreender isso para compreender Platão, certo? Então, fiz esse desenho incrível, lindo. Vocês já viram que é artista? Não posso ser, não nesse sentido, tampouco professora de artes. Mas vocês já estão acostumados com as minhas lindas pinturas e vamos lá. Gente, eu fiz esse desenho aqui para explicar para vocês então a teoria das ideias do Platão. Antes, eu quero falar uma coisinha para vocês, que é a seguinte: assim como com outros filósofos e com todo o conhecimento, existem leituras sobre. Essa leitura que eu vou trabalhar aqui com vocês, a gente pode chamar de uma leitura de platonismo, certo? Que é a leitura que vocês vão encontrar nos livros didáticos, é a leitura que é cobrada em vestibular. Depois, no final, eu explico um pouquinho melhor isso pra vocês, tá? Essa outra leitura que se tem sobre a teoria das ideias do Platão. Eu desenhei aqui, vocês podem ver, uma linha, ok? Aqui em cima a razão, certo? Razão aqui tá no topo da linha, certo? Aqui as árvores lindas, maravilhosas. Desenhamos umas frutinhas nelas. Nossa. Pronto. Assim, temos duas ideias, duas noções aqui. A primeira, mundo das formas. A segunda, mundo sensível. Começando pelo mundo sensível. É esse mundo aqui que nós estamos. O mundo material. O nosso mundo das coisas concretas, da matéria. O nosso mundo. Esse é o mundo sensível. Tá aqui com as árvores. Sei lá, vamos desenhar aqui uma casa. Com uma chaminé. Esse mundo aqui onde nós vivemos, onde nós estamos, onde nós habitamos. E o mundo sensível é o mundo das coisas materiais, das coisas palpáveis, certo? E esse aqui, mundo das formas. Ué, mas se é mundo das formas, não tinha que estar nesse mundo aqui? Não. Por quê? Forma vem de forma. Forma não é aquilo que dá o formato para as coisas, certo? Que determina, que diferencia as coisas. Por exemplo, que isso é uma caneta
que isso é um livro. Tem formas diferentes, mas a forma é sempre original, que faz várias cópias. Por isso o mundo das formas, o mundo das formas. Aqui estão todas as ideias. O mundo das formas nada mais é que o mundo das ideias. Anota aí, o mundo das formas é a mesma coisa que o mundo das ideias, ou ainda o mundo inteligível. Mas vamos ficar com o mundo das formas, que é o mundo das ideias. Nesse mundo, que está um pouquinho mais acima, aqui, lembrando que isso tudo aqui é uma metáfora. Nessa nossa linha, o mundo sensível está aqui embaixo da linha, na parte de baixo. O mundo das formas, ele está em cima, o mundo das ideias. As ideias, né, estão aqui, todas as formas, todos os originais. Agora vem uma pergunta que ela é clássica dentro, né, da filosofia e que os professores da filosofia sempre fazem. Em geral, vocês usam uma cadeira, mas como eu não sou todo professor de filosofia, eu vou usar uma caneta, certo? Então, parece uma pergunta idiota, mas vamos lá. Lembrando que nem tudo é o que parece. O que é isso aqui? Isso aqui. Deve estar pensando que eu tô retardada. O que é isso? É uma caneta? Vocês estão vendo, né? Uma caneta. Aqui, ó, risca. Né? Uma caneta. Então, vocês me responderiam, né? Professora, isso aqui é uma caneta. E eu responderia para vocês. Isso aqui é a representação sensível da ideia de caneta. Repetindo, a representação sensível da ideia de caneta. Essa caneta aqui está no mundo sensível e a ideia de caneta está aqui, a forma, certo? Pro Platão, a razão aqui, a ideia, a verdade das coisas, ela sempre estará nas formas, porque é sempre uma ideia, a original, certo? Então a razão está aqui, no mundo das ideias, no mundo das formas. E por que não está aqui? O que vai acontecer com essa minha bela caneta cor-de-rosa se eu jogar ela no chão, pisar e quebrar? Ela vai estragar. Exatamente. Aí vai acabar a ideia, a noção de caneta, porque eu estraguei a minha caneta cor-de-rosa? Não, porque isso daqui é só uma cópia, uma representação sensível da ideia, que é intelectual, que está no meu intelecto, que está no plano ideal, e que me faz entender quando eu olho para isso que é uma caneta. Eu só consigo entender que esse pedaço de plástico aqui, ele é uma caneta, porque eu tenho a ideia de caneta. E mais, aqui eu tenho outra caneta. Elas são diferentes, só elas são diferentes, mas as duas são canetas, logo, a forma física delas não vai determinar necessariamente o que elas são. Eu sei que as duas são caneta porque eu tenho antes a ideia de caneta. Mas uma caneta, essa aqui toda fofinha, enfeitadinha, né? Tenho 3 canetas aqui diferentes, de formas diferentes, de cores diferentes. Então, a parte física, a parte sensível, a parte material, ela não determina a razão, a verdade das coisas, porque ela é diferente, ela muda, porque ela estraga, porque, né, nós seres humanos, por exemplo, morremos. Então, é a ideia que vai determinar o que as coisas são, a verdade das coisas. Logo, né, a razão, que é a verdade das coisas, nunca vai ser determinada aqui, ela nunca estará aqui. Tudo que existe aqui são cópias das ideias que estão aqui. A verdade está aqui, certo? E tudo o que existe aqui são cópias, como por exemplo
temos a ideia de caneta, sabemos o que é uma caneta, e aqui estão as representações sensíveis, as cópias. Então, para Platão, a verdade sempre estará no intelecto, certo? No nosso intelecto, no nosso ideal, aqui, certo? Aqui é a metáfora que tá a luz, né? Da razão, a luz, tá aqui, tá próximo, tem? Então, fazer filosofia significa partir daqui, porque nós estamos aqui, né? Nós estamos, uma menininha, né? Nós estamos sempre aqui, no mundo sensível. E fazer filosofia significa isso aqui, certo? Chegar até aqui. Partindo do mundo sensível, que é onde nós estamos, a possibilidade que nós temos, refletindo sobre essas cópias que nós temos aqui, nós chegamos sempre na ideia que está aqui, porque ela é eterna, ela é universal, por isso que ela não pode estar aqui, porque aqui as coisas não são eternas e universais, aqui as coisas elas são diferentes, elas estragam, certo? Elas não são universais, não é a mesma coisa para todo mundo, porque elas são diferentes aqui, elas estragam, elas não são eternas. E a razão, ela é eterna, ela é universal, então ela tá aqui, tá na ideia. E é só essa ideia eterna e universal que vai me fazer distinguir as coisas que estão aqui e chegar ao conhecimento. Então assim se faz filosofia para o Platão. Eu tinha falado no início para vocês que essa é uma leitura do platonismo, certo? Que você divide aqui o Platão, né? Tá pensando que Platão é louco, dividir as coisas em dois mundos, um mundo onde está o sensível, que são cópias, né? Isso aqui, por exemplo, não é um livro de verdade, é uma representação sensível da ideia de livro, porque aqui nós temos também dois livros que se diferem na forma, no tamanho, tudo. Mas nós sabemos que ambos são livros, porque nós já temos a ideia de livro que está no nosso intelecto, ok? E por aí vai. Mas assim, nós estamos falando, agora chegando na segunda leitura, nós estamos falando de Platão, um filósofo, um dos maiores filósofos. Então Platão não vai ser bobinho assim, a ponto de simplesmente só dividir as coisas e falar que tá mundo ideal, uma coisa que parece de louco, é uma coisa que você não vê, que você não enxerga, mas que tá a verdade, e aqui tá mundo sensível. Isso aqui é uma metáfora para dizer que a razão, né? A razão ela é alcançada por meio do pensamento, da reflexão, e é sempre um exercício intelectual para isso, certo? Nós precisamos do sensível, afinal de contas nós estamos no mundo sensível, somos nós que fazemos filosofia. Então o mundo sensível ele é importante. Só que em muitas leituras que a gente tem, geralmente não, é descartado totalmente o sensível, certo? E essa segunda leitura não, a gente já coloca que não, nós não descartamos o sensível, porque é no sensível que se faz filosofia, certo? Mas foque na primeira leitura, que é essa leitura da divisão dos mundos, que a ideia está aqui, a razão está aqui, ela é intelectual, ela é ideal, e o que está aqui são só cópias. Agora, quando a gente for falar do mito da caverna, vocês vão entender melhor do porquê disso. Então, vamos para a alegoria da caverna. Na República, Platão formula um modelo ideal de cidade. A cidade justa, que serve de contraste para a cidade concreta. Atenas, cujo sistema político é injusto, corrupto e decadente. Para definir o que é cidade justa, Platão começa a examinar o que é a justiça, o que o leva a investigar o conhecimento da justiça e, por fim, o próprio conhecimento. A alegoria, ou mito da caverna, que se encontra no início do livro 7 desse diálogo, consiste precisamente em uma imagem construída por Sócrates para explicar a seu interlocutor, Glauco,
processo pelo qual o indivíduo passa a se afastar do mundo do senso comum e da opinião em busca do saber e da visão, do bem e da verdade. É esse precisamente o percurso do prisioneiro até transformar-se no sábio, no filósofo, devendo, pois, retomar a caverna para cumprir a sua tarefa político-pedagógica de indicar a seus antigos companheiros o caminho. Conforme vocês leram, no resuminho que tem aí no texto de vocês e conforme vocês assistiram no vídeo, o Sócrates, ele vai colocar um exemplo para o Glauco. Ele vai dizer para ele mais ou menos assim, né? Imagine uma caverna e que dentro dessa caverna existem prisioneiros, ou que esses prisioneiros estão acorrentados, né? Com os braços e os pés acorrentados, virados para a parede da caverna. E eles já nasceram lá sempre, desde que eles existem, eles vivem ali. Eles não conhecem outra realidade a não ser essa, de ficarem acorrentados, virados para a parede da caverna. Essa é a vida dessas pessoas dentro de uma caverna, acorrentados, virados para a parede. Próxima à caverna, né, na entrada da caverna, tem uma fogueira, e essa fogueira, ela produz um tipo de luz, e essa luz, ela reflete, ela bate na parede, e ela faz com que as sombras das coisas que passam lá fora, na vida, no mundo real, elas reflitam, né, a sombra dessas coisas que passam lá fora na caverna. Então, tudo o que essas pessoas têm, tudo o que elas são e tudo o que elas acreditam existe justamente como sombra. A realidade que essas pessoas conhecem de toda a vida são as sombras. Então, logicamente, elas vão construir os valores que elas têm, as verdades que elas têm, elas vão acreditar que são as sombras. Essa é a principal metáfora da alegoria da caverna. Aí, eu separei aqui um trechinho do texto do Platão, né? E ele diz assim, é uma fala do Sócrates para o Glauco, que é o interlocutor dele, ou seja, a pessoa com quem ele está dialogando, conversando. E o Sócrates fala o seguinte, né? Ele propõe a seguinte questão, ele fala, e se um companheiro consegue sair dessa caverna? E se o tirassem de lá à força? E se fizessem subir o íngreme caminho montanhoso? Se não o largassem até arrastá-lo para a luz do sol? Ele não sofreria e se irritaria ao ser assim empurrado para fora? E chegando à luz, com os olhos ofuscados pelo seu brilho, não seria capaz de ver nenhum desses objetos que nós afirmamos agora serem verdadeiros? Aí o Glauco vai responder, ele não poderá vê-los, pelo menos nos primeiros momentos. Deus Sócrates vai responder, é preciso que ele se habitue para que possa ver as coisas do alto. Primeiro, ele distinguirá mais facilmente as sombras, depois as imagens dos homens e dos outros objetos refletidas na água, depois os próprios objetos. Em segundo lugar, durante a noite ele poderá contemplar as constelações e o próprio céu, e voltar a olhar para a luz dos astros e da lua mais facilmente que durante o dia para o sol e para a luz do sol. Aí o Glauco vai responder, sem dúvida. E o Sócrates fala, finalmente ele poderá contemplar o sol, não o seu reflexo, nas águas ou em outra superfície lisa, mas o próprio sol, no lugar do sol. O sol tal como é. Aí que tá a chave, ele vai dizer o seguinte, vamos pensar o seguinte aqui então. A pessoa tá lá na caverna, de boas na sua caverninha, de repente, ela é forçada a sair dessa caverna. E o que acontece quando você tá no escuro e de repente você sai pro claro? Né? Tua visão fica ofuscada. Esse é o exemplo que o Sócrates está querendo dizer. Ele está querendo dizer, a sombra a gente vai tomar como metáfora para o senso comum, para a ignorância, ou para o sensível. Ele vai dizer, a ignorância, ela cega as pessoas. E elas tomam, né, essa ignorância como uma verdade absoluta. E elas vivem uma vida de ignorância a vida inteira. Então é difícil sair da ignorância. Essa é a grande metáfora. É difícil sair da
ignorância. É por isso que quando essas pessoas, elas entram em contato com a luz, a visão dói e elas não conseguem enxergar nada. Porque você fica assim perdido, você não enxerga nada. Ele vai dizer, é difícil fazer filosofia, ser crítico, refletir, fazer aquela ascensão que a gente fez lá no nosso exemplo do sensível pro inteligível, ou seja, do sensível pro mundo das ideias. É difícil. Sair da ignorância é um processo demorado, é difícil. E geralmente as pessoas não estão abertas para isso, porque elas se apegam às coisas que elas aprenderam como verdade. Só que elas precisam pensar se isso que ensinaram para elas que é verdade é realmente verdade. Aí é que tá o barato, né, de se fazer filosofia, que é o direito, e muito mais do que o direito, o dever à dúvida, ao senso crítico. Por exemplo, eu vi, né, uma notícia na internet, né, que vamos trazer para um contexto atual. Eu vi que se eu tomar suco de limão, eu vou ficar imune ao coronavírus. Eu vi lá, tá lá na internet, tá de um site, então é verdade. E eu vou tomar o suco de limão, maravilhoso, vai estar um pouquinho amargo, mas tudo bem, é para um bem maior. E vou, né, não vou mais me cuidar. Vocês entendem o perigo que é você viver pautado na ignorância? A ignorância mata. E nós estamos vivendo isso. Repetindo, a ignorância mata. E nós estamos vivendo isso, infelizmente. Porque geralmente nós não somos ensinados a ter pensamento crítico. Então é hora de romper isso. Por isso que Platão fala, é difícil. Lógico que se eu usar pelo menos meio neurônio, eu vou entender que não é bem assim. Ou pelo menos eu vou abrir para ver aquilo, né? Qual que é o fundo científico? Que se eu tomar suco de limão eu vou estar imune ao coronavírus. Qual é a base confiável dessa notícia que eu vi? Por aí vai. Ignorância custa caro. A ignorância custa a nossa vida, custa a nossa paz, custa a nossa privacidade, o nosso direito de ir e vir. Então nós precisamos ser críticos, nós precisamos refletir. Não podemos disseminar por aí fake news, por exemplo. Muito cuidado com o que você passa para frente. Se você não tem certeza, se você não tem como provar isso, não passe para frente. Tá? Ignorância custa caro, não se esqueçam disso. Por isso que é importante fazer esse processo, e por isso que é difícil, porque eu não sei qual que é a das pessoas, é tão difícil assim, né, admitir que você não sabe tudo, que você tá aqui para aprender. Não vai cair teu braço de você admitir que você é meio burrinho, que você precisa entender que o mundo tem muita coisa, que você tá aqui justamente para aprender. Sócrates, grande mestre do Platão, tem a máxima dele: só sei que nada sei. Ou seja, eu admito a minha ignorância, e é só a partir de eu admitir a minha ignorância que eu vou conseguir conhecer. É assim que se faz filosofia. É assim que se constrói uma cidade justa. É sendo crítico, é repensando as coisas, é repensando o modelo político. Será que ele é justo para todo mundo? Qual é o papel de todo mundo dentro da polis? Se você vai pensar ali na caverna, as pessoas tinham só aquela realidade e elas estavam acorrentadas, ou seja, não era uma escolha delas estar ali daquele modo. Só que elas nem sabiam disso, porque elas nunca foram estimuladas a pensar. Elas acreditavam que o dever delas era aquilo. E assim elas viviam na ignorância, na sombra. E esse prisioneiro, né, que teve o estalo, a gente vai pensar, são as pessoas críticas à sociedade. A gente vai tomar como exemplo aqui o filósofo. Pro Platão, inclusive, na República, ele vai dizer qual que é a pessoa que tem que fazer as leis da cidade, que tem que organizar essas leis e administrar as leis. Quem tem que ser o legislador da polis? O filósofo, porque o filósofo é a pessoa que tem o senso crítico, é a pessoa que vai refletir sobre justiça, e é a pessoa que vai conseguir colocar essa justiça em prática, que vai conseguir então fazer uma polis justa, porque ele vai entender de justiça, porque ele vai ser a pessoa crítica, a pessoa que pensa e não a pessoa que dita o que ela bem entende, que o que é melhor para ela, o que é melhor para o bolso dela.
que é melhor porque é a religião dela que diz que é assim. Não, não é assim que funciona. Por isso que é importante sair da caverna. Por isso que é importante ser crítico. Porque já pararam para pensar que na sociedade que nós existimos, na maioria das vezes é colocado um modelo de vida pra gente. Por que eu tenho que seguir isso? Por que as pessoas têm que dizer pra mim o que eu tenho que ser, como que tem que ser o meu cabelo, a minha roupa, como que eu tenho que amar, como que eu tenho que decidir as coisas? Por quê? Eu sou obrigada a obedecer? Eu tenho que ser infeliz porque a sociedade impõe um padrão e diz que eu tenho que ser assim? Não. Eu posso pensar, eu posso ser crítico, eu posso entender. E ser crítico também exige, muito bem, o respeito, né? Em relação ao direito de ser do outro. Isso é importante também. E aí, eu já começo a fazer os links que nós temos como cuidado de si e como cuidado do outro. Quando nós falamos o cuidado de si e o cuidado do outro, nós estamos falando de uma questão que também é filosófica, é crítica e é racional. Se eu tenho o direito de ser, de fazer o que eu acho que é melhor para mim, eu tenho que respeitar o direito do outro também. Se eu estou presa na caverna, né, e eu sou aquela pessoa que conseguiu sair, que teve dificuldade, né, porque primeiro eu não enxergou nada, teve dificuldade para abrir o olho por causa do excesso de luz, e depois aos pouquinhos fui me habituando e fui entendendo que não era sombra, que era o sol, e não era o reflexo que eu via aqui na água, mas era o próprio sol que eu estava vendo, certo? Aos pouquinhos eu fui entendendo o que são as coisas, porque eu fui olhando para as coisas. Isso também é importante. Olhar para as coisas e saber das coisas antes de defini-las. As coisas não são o que eu acho que elas são ou o que eu quero que elas sejam. A vida não é assim. A vida não vai bater na minha porta e dizer: ó, Bruna, como que eu tenho que ser? Me diga aí o que você acha. Não. Não é assim. Eu não defino o que são as coisas. Mas eu tenho o direito de me perguntar por que elas são assim. E a partir disso, se eu entendo que elas não deveriam ser assim, o que eu posso fazer para mudá-las e para melhorá-las? Ou seja, filosofia não é papinho furado de gente que não tem nada para fazer, de gente chata que fica lendo um monte de coisa ou que tá, sei lá, brisando por aí. Não. É de gente que é crítica, que pensa no porquê das coisas, que consegue identificar problemas, criar problemas e a partir disso achar uma solução. Isso é filosofia. Todo o conhecimento científico que nós temos, todas as grandes coisas, toda a tecnologia que nós temos, todos os conhecimentos, eles estão aqui hoje porque alguém pensou, refletiu, foi crítico e tentou melhorar. Ou seja, graças à filosofia. Então, filosofia é importante, sim. Filosofia ajuda a melhorar o mundo, sim. Ajuda as pessoas a evoluir, porque ajuda as pessoas a chegar ao conhecimento das coisas. E você só faz isso saindo da sua bendita caverninha. Entendendo que o mundo é muito maior do que o teu umbigo, do que o que você acha que tem que ser. E isso envolve você, envolve as pessoas que existem com você. Viver não é fácil. Filosofia não é fácil, a vida não é fácil. Por isso que filosofia não é fácil. Então é por isso que a gente pode... isso é bom, porque isso faz com que você reflita, você pense e você tente melhorar. Então sair da caverna é algo absolutamente importante para o mundo, para as pessoas, certo? E é isso que aconteceu com essa pessoa que saiu. Ela percebeu que ela vivia na ignorância, que ela vivia na sombra, certo? Aí, pra já ir fechando, tem a partezinha final aqui. O Sócrates fala o seguinte, né? Reflita nisso, ele fala pro Glauco. Reflita nisso. Suponha que esse homem volte à caverna e retome o seu antigo lugar. Dessa vez não seria pelas trevas que ele teria os olhos ofuscados ao vir diretamente o sol? Ou seja, ele viu que aquilo não é verdade, ele já conheceu a verdade. Então ele vai, não, tá errado. Preciso sair daqui, certo? Aí o Glauco responde, naturalmente, o Glauco tem grandes falas aqui, né? Ele só fala isso. Enfim, mas ele é importante porque ele está discutindo com Sócrates, tá?
Aí Sócrates continua. E se ele tivesse que emitir de novo um juízo sobre as sombras e entrar em competição com os prisioneiros que continuaram acorrentados, enquanto sua vista ainda está confusa, seus olhos ainda não se recuperaram, enquanto lhe deram um tempo curto demais para acostumar-se com a escuridão, ele não ficaria ridículo? Os prisioneiros não diriam que, depois de ter ido até o alto, voltou com a vista perdida, que não vale mesmo a pena subir até lá? E se alguém tentasse retirar os seus laços, fazê-lo subir, você acredita que, se pudessem agarrá-lo e executá-lo, não o matariam? Genial. O que o Sócrates está falando? E reparem como não é uma coisa tão bobinha assim, não. O que o Sócrates está falando? Tá, a pessoa saiu da caverna, passou por todo aquele processo e entendeu que ela vivia na ignorância. O que ela fez? Eu preciso voltar e falar a verdade para os meus companheiros, para as pessoas que estavam acorrentadas. As pessoas precisam entender que elas vivem na ignorância, no senso comum. Então, essa pessoa volta. E quando ela volta, as outras pessoas dizem, peraí, você tá bloqueando, não é isso? É aqui, ó, tá aqui a sombra. Aí, né, gente, eu começo de novo a fazer o link. E vocês vão entender isso melhor na próxima aula, nas próximas leituras, sobre o cuidado de si. Quando as pessoas estão muito tempo habituadas à ignorância e uma delas só, ou poucas delas, saem, essas pessoas elas não levam muito crédito, porque as pessoas em geral preferem a ignorância. As pessoas preferem que os outros pensem por elas, que os outros decidam por elas, que os outros façam por elas. É por isso que o filósofo, hoje em dia, é o papel do louco, do chato, do maconheiro, né? Enfim. Por isso que hoje no nosso país as pessoas estão desfazendo da ciência. Vejam que tragédia. As pessoas estão duvidando da ciência, que é um conhecimento que ele é racionalmente comprovado. A gente está falando de um texto que o Sócrates escreveu Platão escreveu há mais de 2000 anos atrás. O que nós aprendemos disso? Se eu prefiro acreditar na mensagem do WhatsApp do que na pessoa que estudou. Hein? E por aí vai. Ou seja, que fala, essas pessoas não vão dar crédito, essas pessoas não iam levar em consideração. E provavelmente essa pessoa seria até executada. O que a gente pode pensar e refletir disso? Por que a educação é importante? E é um exemplo que eu gosto sempre de dar, já para ir finalizando, né? Eu brinco com vocês. A escola não é para encher o saco do adolescente. Vocês podem até achar que é um saco, né? Você tem que levantar cedo, ir para a escola, escutar um monte de professor chato enfiando um monte de coisa na tua cabeça. Imagine se vocês não fossem à escola. Imagine se vocês não tivessem acesso ao conhecimento, o quão difícil seria a vida de vocês. É o conhecimento que melhora a vida das pessoas. É o conhecimento que faz as pessoas saírem da caverna, as pessoas terem essa chance de melhorar de vida por meio do conhecimento. É por isso que a educação é um direito humano. Curioso, direitos humanos é um tema polêmico. É estranho que as pessoas elas reclamam de ter direito. Eu nunca vi isso. Eu vou reclamar de ter direito. Não quero ter direito. Já é para defender bandido. Não, é para defender o ser humano. Por isso é direitos humanos. Certo? Aí você reclama. A educação ela é um direito humano porque durante muito tempo as pessoas foram privadas. O povo foi privado de ter educação. O povo foi sempre muito explorado por isso. Muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, melhoram de vida por meio da educação, sair da caverna, pensamento crítico, científico, conhecer, fazer faculdade, se formar, trabalhar, ser específico em uma área e assim vai.
Por isso, não é para encher o seu saco que está escrito na Constituição que a educação é um direito, mas é para que você tenha uma condição de ter uma vida digna, uma vida justa. Por isso que está na Constituição. Por isso que se você é menor de idade, você não está na escola, o conselho tutelar vai atrás dos seus pais. Não é por birra com os seus pais, é porque você está sendo privado de um direito de melhorar a sua condição de vida. E não é só em questão de trabalho, é em questão também da nossa cabeça, da nossa crítica, da nossa visão de mundo, para que a gente não acredite em fake news, para que a gente não propague fake news, para que a gente entenda que a gente existe em uma sociedade que ela é preconceituosa, para que a gente consiga refletir e pensar sobre isso, melhorar de vida, respeitar o outro, ser respeitado. Por isso que é importante sair da caverna. Por isso que é importante esse espaço de reflexão que eu proponho aqui para vocês. É por isso que eu escolhi essa metáfora da alegoria da caverna. Porque é a saída de uma pessoa da ignorância. E essa pessoa ela vai tentar fazer com que as outras pessoas saiam da ignorância. Aí que começa um cuidado de si e chega para o cuidado dos outros. Vocês já pensaram se as pessoas realmente conseguissem compreender e botar isso na prática, que juntos, todos juntos, conseguir, como a gente consegue fazer o mundo um lugar melhor? Sem julgar o outro pelo que ele é, sem explorar o outro, ajudando o outro, respeitando o outro. Seria tão bacana, né? Seria tão legal. A pergunta é, por que não fazemos isso? E aí eu termino com essa questão. Por que não fazemos isso? Certo? Eu vou ler um poema para vocês para finalizar a nossa aula. É um poema do Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileiro, né? Se chama Verbo Ser. Gente, tudo isso que nós discutimos aqui são questões complexas. Mas é como eu brinco, né? Eu não tô aqui para resolver nada. Eu tô aqui para colocar questões, para problematizar. É para isso que se faz filosofia. Certo? Para se questionar. Verbo ser. O que vai ser quando crescer? O que você vai ser quando você crescer? Vivem perguntando ao redor. O que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tenho os três. E sou? Tenho que mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser. Dói. É bom. É triste. Ser pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas. Repito, ser. Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Vou crescer assim mesmo. Obrigada pela atenção de vocês. Espero ter conseguido despertar algumas questões importantes para vocês. Fiquem extremamente à vontade para entrar em contato comigo, discutir sobre, debater sobre, colocar o seu entendimento, se é diferente do meu. Estamos aqui para isso, para dialogar, para discutir, para construir conhecimento. Obrigada, um beijo e até a próxima aula.